importante nós sermos edificados pessoalmente, né? Então, e graças a Deus pela sua vida que está aqui mais essa quarta-feira, para ouvir, para ser ministrado dessa palavra que tem falado com a gente, né? Que tem trazido bastante entendimento acerca do nosso papel. E eu quero falar aqui nessa noite, dentro desse tema, né? Influenciadores ou influenciados, que a gente já está na terceira semana. Eu quero falar acerca de um homem que foi usado sim como uma influência, foi usado como um influenciador, foi usado como um influenciador da parte de Deus para ser um instrumento de libertação, um instrumento que produziu libertação no meio do povo de Israel, né? E eu acredito impossível Deus usar alguém para ser um instrumento de libertação, para libertar, se esse alguém, né, não estiver apto para influenciar, não estiver debaixo dessa característica da influência, influenciar, e mais do que influenciar da parte daquele que o enviou. Eu talvez arriscaria dizer algo hoje aqui, que todas as pessoas têm um poder de influência. Talvez eu arriscaria dizer isso hoje aqui, que todas as pessoas têm um poder de influência, né? Talvez você pense, não, mas eu não consigo influenciar ninguém, eu não tenho poder para influenciar. Alguém diz assim, eu não tenho poder de influenciar. Só existe uma coisa pior do que não acreditar que pode influenciar. É influenciar para o lado errado. É influenciar da maneira errada, né? Então eu acredito, né, porque para mim o poder da influência está intimamente ligado com a fé. Para mim o poder de influenciar está intimamente ligado com a fé. E a palavra de Deus diz que Deus nos deu a cada um a medida de fé. Então a palavra de Deus não fala que Deus deu uma medida de fé, Ele fala a medida de fé. Sabe, talvez hoje a gente compreender um pouquinho, é mais ou menos assim como alguém que vai para uma academia, e a pessoa quando ela vai para uma academia, ela não vai para criar músculos, não, ela já tem. Acredite, o homem mais fraco, mais franzino, ele já tem músculos, mas o que ele precisa fazer? Ele precisa desenvolver esses músculos. Ele precisa trabalhar para que esses músculos cresçam. Dessa mesma maneira eu acredito na fé, eu acredito no poder de influência que Deus nos dá. Eu não acredito que Ele vai dar, eu acredito que Ele já deu. Eu acredito que Ele já acrescentou, que Ele já delegou, que Ele já liberou, né? Que Ele já colocou. Mas talvez está nos faltando o quê? Desenvolver aquilo que Deus já nos deu. Talvez nós estamos franzinos, raquíticos, né, espiritualmente, como cristãos, no poder de influenciar. Por quê? Porque nós não desenvolvemos aquilo que Deus já criou em nós, aquilo que Deus já colocou em nós. E então eu quero falar um pouquinho acerca desse homem, porque quando nós entendemos isso, nós compreendemos que a influência não vem de nós. E aqui fica algo que precisa ficar muito bem gravado. Pior do que não influenciar, é a gente influenciar a partir dos nossos achismos, é a gente influenciar a partir do nosso querer, a partir das nossas vontades, né? Isso é o pior do que não influenciar, porque muitas vezes nós podemos estar influenciando de maneira errada. Então nós precisamos compreender que essa influência, na verdade, não vem de nós, né? Não é nossa, é algo que nós recebemos, sim, fomos influenciados e agora podemos sim nos mover. Então esse homem, ele nos dá esse exemplo, porque a influência que ele recebeu da parte de Deus fez com que ele se posicionasse. Um posicionamento, né? E o capacitou agora a ser uma influência, a ser um instrumento de libertação para um povo que vivia escravizado. Não sei se você já percebeu isso, mas hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas se acham altamente livres. Talvez, não é assim, a geração, eu sou livre. E a pessoa diz assim, eu sou tão livre que eu bebo, porque eu sou livre. Só que ao mesmo tempo que ela é livre para beber, ela não consegue ser livre da bebida.
Eu sou tão livre que eu posso fumar um baseado. Mas eu sou tão livre para fumar o baseado que agora eu não sou livre de deixar de fumar. Eu sou tão livre, o mundo diz aí fora, né, que eu posso ter 2, 3 mulheres, que eu posso fazer. Mas aí o cara está lá cheio de problemas, cheio de, né? Por quê? Porque se tornou escravo de um mundo aparentemente livre. Então eu acredito que da mesma forma que Deus levanta um homem para ser instrumento de libertação, porque eu creio, querido, no meu coração a palavra de Deus fala isso. A gente não vem aqui pregar utopia, a gente não é profeta do caos, mas a gente dizer que as coisas vão melhorar quando a palavra nos diz que ela não vai melhorar, que as coisas vão piorar, que nos últimos tempos serão dias difíceis, que os homens serão amantes de si mesmo, né? Então a gente sabe que tudo só vai piorar. Só que o que nós precisamos perceber então, que se as coisas vão piorar e Deus conta com pessoas que Ele possa usar como libertadores, como influência, alcançar outros, né? Porque o Evangelho não é para a gente ficar confortável no mundo. Deus quer nos usar para despertar as pessoas, quer nos usar para sermos também esses agentes, né, de libertação. Então nós precisamos compreender, existe um mundo escravizado, muitos hoje que se dizem livres, vivem na verdade escravizados. Então muitos hoje, ao invés de usar o seu poder de influência, aquilo que Deus dá para influenciar, na verdade ainda estão usando para escravizar ainda mais. Quantas pessoas hoje que estão escravizadas dentro de denominações, dentro de prédios, né? Que estão ali aprendendo coisas que ao invés de libertar, escraviza, os torna ainda mais escravos, né? Então nós precisamos entender que a influência que nós vamos exercer, na verdade, ela é resultado de uma influência que nós recebemos da parte de Deus. Nós somos influenciados da parte de Deus. A influência que nós vamos manifestar nada mais é do que o resultado da influência que predomina na nossa vida. Qual é a influência que hoje predomina na sua vida? Pensa nisso, né? O que te influencia hoje? O que toca o teu coração hoje? O que toca a sua vida hoje? Vamos lá. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler a partir do verso de número 23. E vamos aprender um pouquinho com a vida de Moisés, alguns passos importantes, para que a gente possa ser influência, né? Ainda mais quando nós vemos que o fim das coisas se aproximam. Hebreus capítulo 11 e verso de número 23. E eu gostei muito do título aqui da minha tradução, que ele diz: a fé heróica de Moisés. A fé heróica de Moisés. Diz assim, versículo 23. Mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou a sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto completava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Coisa linda essa descrição, né, de Hebreus 11. Eu tenho me
Um dia desse eu preparei uma mensagem a partir daqui de Hebreus 11, falando acerca de Abel, e comecei a refletir passo por passo essa galeria, esses homens, esses nomes que estão relatados aqui, e o quanto cada um deles nos ensina, o quanto cada um deles nos influencia. Eu não sei você, mas eu vejo aqui uma lista de influências, eu vejo aqui uma lista de nomes influentes, de bons influenciadores, de influenciadores do céu, de influenciadores que andaram em fé. E aqui falando um pouco acerca de Moisés, né? O verso 23 não é o que a gente vai se deter, mas está na porção da leitura que nós fizemos, e eu achei lindo porque ele diz no verso 23, pela fé, mediante fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Coisa linda isso, né? Coisa simples, mas que o Espírito Santo nos ensina, né? Que ele traz para a gente. Moisés, como bebê, ele precisou ser escondido. Precisou ser escondido para ser preservado. Precisou ser escondido para ser protegido, né? Por quê? Porque era um bebê. E bebê é frágil. Bebê é desprotegido. Não sei se você sabe, mas bebê não influencia. Recém-nascido não influencia, mas é altamente influenciado. É claro, naquele momento havia uma perseguição e ele precisava ser escondido, ele precisava ser protegido. Então aqui a gente já consegue talvez um pouco da limitação que a gente pode ter para influenciar. Talvez ainda somos bebês na fé, talvez ainda somos bebê, né? Um bebê ele não tem como influenciar, um bebê não tem capacidade de influência, um bebê não tem articulação para influenciar, né? Então um bebê muitas vezes precisa ser escondido, o bebê precisa ser protegido, né? Mas isso aconteceu como? Mediante fé. Então deixa eu te dizer, se isso já traz algum tipo de desconforto no teu coração, não se chateia não. Mediante a fé, aceite quando Deus resolve te esconder. Aceite quando Deus resolve te proteger, porque Ele não te esconde para parar o propósito, Ele te esconde para perseverar o propósito, para proteger o propósito. Ele não expõe o bebê com medo de não perder o bebê. Não é que, né, não é isso, não é que, poxa, vamos castigar o bebê, não, é para proteger, para que o bebê cresça, para que o bebê passe de fase, para que o bebê se torne criança, para que o bebê entre na pré-adolescência, para que o bebê se transforme jovem, para que o bebê se transforme um homem e uma mulher. Então não é acerca de parar, é proteger o que vai crescer. Muitas vezes pela fé nós precisamos aceitar isso, os momentos que Deus nos para, que Deus nos esconde, que Deus nos protege, que Deus está cuidando de nós, né? Mas vamos lá, porque não termina no verso 23. Aí agora vem o verso 24. Então, diante da fé, Moisés foi escondido. Mas agora no verso 24 ele diz, pela fé, adulto. Ou seja, agora cresceu. Agora não é mais bebê, agora ele cresce. E quando cresce, já adulto, ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó. Entende? Bebê esconde, mas adulto se posiciona. O bebê precisa ser escondido, mas o adulto precisa estar posicionado. Esse é o primeiro ponto se a gente quer influenciar. Se a gente quer ser alguém que influencia, nós precisamos ter uma posição. A gente precisa, porque adulto é assim, adulto é posicionado, e ainda mais quando é adulto crente cristão, né? Que a Bíblia ela fala sistematicamente de posição. A Bíblia não deixa em aberto que a gente pode estar na coluna do meio. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Né? Josué, quando vai confrontar o povo, diz, olha, escolhei a quem vocês vão servir hoje. Então há sempre um lado para a gente escolher. Jesus vai dizer, porque não sois nem quente, nem frio. Ou seja, não tem um posicionamento. Então, quando amadurece, quando cresce, precisa se posicionar. Precisa haver um posicionamento, e mais do que isso, um posicionamento claro.
uma manifestação desse posicionamento, né? Não é algo, não, eu estou posicionado aqui dentro, ninguém precisa saber, não. A manifestação que nós tomamos, o posicionamento que nós tomamos, precisa ser claro, precisa ser exposto, porque, né, um adulto cresceu, então agora ele se posiciona, ele não aceita mais ser chamado filho da filha de Faraó. Há um posicionamento claro aqui, né? Então é um crescer. Então aqui nós vemos que novamente é pelo quê? Pela fé. Você consegue entender? Às vezes a gente fala, a vida cristã é difícil, eu não consigo crescer, mas a base de tudo é o quê? É a tua força, é a minha força, é a nossa capacidade, é o nosso talento, é o que nós podemos. Não, a base é a fé. É a fé, é pela fé. Quando nós lemos essa galeria, nós vemos que esses homens fizeram, né, coisas que a gente, se fosse por essas coisas, a gente não queria estar aqui nessa galeria. Porque Abel entregou, José desejou que seus ossos fossem enterrados na terra prometida. Você vai ver o posicionamento de Moisés, né? Talvez a gente não queria ser lembrado pela fé dessa forma, mas nós vemos que tudo quanto eles fizeram foi pela fé, né? Então nós temos essa fé. Eu já disse, a palavra de Deus diz que Deus já colocou a medida de fé. Existe essa medida de fé na nossa vida, né? Então, ainda que nós tenhamos essa fé, o que nós precisamos compreender é que a mola propulsora da fé é Deus. Nós temos a fé, mas a nossa precisa estar em Deus. Eu possuo fé, você possui fé, o irmão possui fé, cada um aqui possui. Ainda que nós tenhamos essa fé, a base da nossa fé é Deus. É em Deus que essa fé se estabelece. Então ela não tem a ver conosco, ela não tem a ver com a gente, ela não tem a ver com Deus, tem a ver com Ele, né? Tem a ver com a influência dEle em nós. A gente não está colocando fé na gente. Nós temos a fé, mas a nossa fé está em Deus, a nossa confiança, a nossa esperança. Então, pela fé, o que Moisés faz? Pela fé, Moisés toma uma posição, Moisés faz uma escolha, Moisés toma uma atitude. Sabe, a gente quer ser influência, mas a gente não toma decisões na vida. A gente está sempre protelando para amanhã decisões que precisava tomar hoje, posicionamentos que precisávamos tomar diante de Deus hoje. Estamos sempre procrastinando para amanhã aquilo que precisava ser feito hoje. Mas Moisés, quando adulto, pela fé, ele se posiciona. Pela fé ele diz, não dá mais para esperar, esse é o momento, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso deixar isso claro. E que posição é essa? Ele deixa de ser um filho privilegiado do Egito. Moisés não era um qualquer um no Egito, Moisés era neto de Faraó. Moisés, olha, era filho da filha de Faraó, ele era neto de Faraó, né? Então não era qualquer coisa, assim dizendo. E ele toma uma posição, ele decide se posicionar. Verso 24, releio. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Olha o posicionamento. Eu decido que daqui para frente eu não quero mais ser reconhecido e lembrado como filho da filha de Faraó. Daqui para frente eu não quero mais ser lembrado como neto do Faraó. Só isso aí a gente já deu glória a Deus. Posicionamento, mas ele não para, porque a Bíblia não para. E ela vai dizer, e antes escolhendo o tratado com o povo de Deus. Olha, o sujeito é filho da filha de Faraó, mas um dia ele toma uma posição. Agora eu amadureci. Quando eu era bebê, quando eu era mais novinho, quando eu era menino, eu gostava de ser um filho especial no Egito. Eu gostava dos mimos do Egito, mas agora eu cresci e eu sei que tem Deus para eu influenciar. E aí ele
esse posicionamento, né? Ele prefere ser maltratado com o povo, verso 25, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Então olha, o sujeito cresce, amadurece, e agora diz, eu preciso tomar uma decisão. Está entendendo? Olha como a Bíblia é linda. José um dia dorme no calabouço, mas acorda no palácio. Moisés um dia acorda no palácio, mas deve ter dito, é o último, estou indo embora, fui. Não quis mais ser aclamado como filho da filha de Faraó. Antes preferiu sofrer com o povo de Deus, do que provar dos prazeres do pecado, que tem um curto tempo, né? Por um curto tempo. Então olha, o que nós vemos aqui, muitas vezes o que nos impede de influenciar, não é o sofrimento. Moisés influenciou muita gente, sim ou não? Sim, todo um povo, toda uma nação, ele influenciou. Quem aqui conseguiria fazer que alguém te seguisse? A gente não consegue fazer as pessoas seguir para a igreja, irmão. Sim ou não? Sim. Eu tomei essa semana uma atitude radical. Eu estava conversando com a minha esposa, falei, quase 20 anos de crente. Estamos chegando a 8 de pastoreio. Você tem isso de idade, né? Que quando eu te conheci já. E eu me lembro que antes de ser pastor, pelo menos 12 anos, eu nunca recebi mensagem do meu pastor dizendo, vem para a igreja. Eu nunca recebi mensagem do meu pastor dizendo, hoje é culto de celebração, ceia, hoje é culto de ensino, hoje tem oração. Nunca. Mas nós nunca deixamos de estar na igreja. Sabe, eu não acho que ele era errado. Não, errado somos nós que ficamos muitas vezes, tem que ficar dizendo, vem para a igreja, hoje tem culto de celebração, hoje tem culto de ensino, hoje... Alguém precisa te convidar para ir para o parque, para ir para a sorveteria, para ir para a pizzaria? Ninguém te convida, você vai. Por que para a igreja até quando convida você não vem? Então a partir de hoje vocês não vão mais receber essas mensagens, irmãos. Porque se o Espírito Santo não for suficiente para te conduzir, te convencer e te trazer para cá, não vai ser mais eu. Às vezes a gente está sendo assim empurrado. Crente empurrado. Eu vim porque o pastor mandou mensagem, vou lá. Tem gente que talvez nem lembrou que hoje era culto. Ela disse ali que nós não vamos poder empurrar para o céu. Sabe, às vezes é isso que a gente precisa compreender, né? Ninguém vai empurrar para o céu. O céu é para os convencidos. Aí depois eu levo pedrada e não quero levar, né? Mas não é? O céu não é para os convencidos? Vocês não têm certeza disso, que vocês estão fazendo assim, mas com o Espírito Santo convence. Então quem o Espírito Santo convence é o quê? Convencido. O problema é que hoje tem convertido que não foi convencido. Você vai dizer, não, o céu é para os convertidos. Não, tem convertido que não foi convencido. O Espírito Santo convence da justiça, do juízo e do pecado. Ou do pecado, da justiça e do juízo. Então, muitas vezes o que nós estamos vendo isso acontecer. Então, ele pela fé, maduro, ele toma uma posição, ele se posiciona. Não vou mais ficar nesse lugar. Como eu disse, né? O José acorda na cisterna e vai terminar no palácio. Mas Moisés começa no palácio. Moisés acorda no palácio. E eu acho que aquele dia que ele acordou, ele falou, não, minha vida precisa mudar. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma atitude, e ele toma essa decisão. E aí ele vai o quê? Ele prefere sofrer, porque a Bíblia diz isso, sofrer com o povo de Deus, do que se alegrar com o pecado. Ele prefere sofrer com o povo de Deus, do que se alegrar com os prazeres momentâneos do pecado. E aí mesmo sofrendo, ele consegue influenciar uma nação. Ele consegue ser um agente de libertação. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o que nos impede de ser influência não é o sofrimento. Sofrimento não impede ninguém de ser influência. Moisés decidiu, escolheu sofrer, mas mesmo sofrendo com o povo de Deus, foi influência. Então o que nos impede de ser influência?
o pecado. Ele escolheu o sofrimento com o povo de Deus do que viver os prazeres momentâneos do pecado. Então a gente não é impedido de influenciar quando sofre, a gente fica limitado para influenciar quando peca. É o pecado que nos limita a ser influência e não o sofrimento. Verso 26, por amor ao Messias julgou a sua desonra, uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito. Olha só, por amor ao Messias. O que é esse amor ao Messias, gente? Influência. Um amor que nos influencia, um amor que nos constrange, um amor que só não é tocado por esse amor quem não entendeu esse amor. Agora, quando a gente entende, essa é a maior influência de Deus para as nossas vidas. João 3,16, porque Deus amou, é esse amor que nos influencia. E agora, por essa influência, o que Ele faz? Ele escolhe a desonra do que as riquezas do Egito. O que Ele está fazendo de volta aqui? Escolhas. Consegue perceber como a nossa vida é feita de escolhas? Eu li aqui 2 ou 3 versículos e já falei pelo menos de 2 ou 3 escolhas que Ele fez. E aí a gente está todo dia dizendo assim: Senhor, como eu influencio? Como eu posso influenciar alguém? De que, Senhor, me dá um esboço de uma mensagem para eu influenciar alguém. Senhor, me deixa criar uma música para eu influenciar alguém. E Deus está dizendo todos os dias: eu coloco escolhas diante de você. Escolhas que ao serem tomadas podem afetar, influenciar quem está ao seu redor. Mas a gente não entende. E aí a gente toma escolhas que ao invés de influenciar positivamente, influencia negativamente. Ele escolhe: não vou mais ser reconhecido como filho do Egito, não vou mais ser reconhecido como neto de Faraó. Eu escolho sofrer com o povo de Deus do que viver os prazeres do pecado. Escolha. Ele escolhe a desonra. Hoje a gente tem que pregar para os crentes para converter, dizendo: Deus vai te honrar. Não, talvez vai ser desonrado, talvez vai ser afrontado, talvez vai ser confrontado. Mas aí está disposto. E Ele escolhe a desonra do que as riquezas. Ele escolhe, faz escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. A nossa família nos vê fazer escolhas. A nossa família está debaixo da influência das escolhas que fazemos. A nossa casa está debaixo das decisões que tomamos. Influência. Ele tem esse posicionamento, né? Decide, ele escolhe a desonra, julgou que a desonra era mais importante que a riqueza mais excelente do... Querido, quem aqui já ouviu assim? Você é um filho de Deus, você não pode passar por isso. Você é um filho de Deus, você não pode passar necessidade. Você é um filho de Deus, você não pode sofrer. Você é um filho de Deus, você não pode passar por... Quem aqui já ouviu isso? Eu não vou perguntar aqui quem já falou isso para não te constranger. Mas você sabe de quem é essa teologia? Filho de Deus não passa apuro. Filho de Deus não sofre. Filho de Deus passando fome? Jesus está no deserto e fica 40 dias sem comer, sem beber, sem comer. Já ficou, irmão? Nem um dia você fica sem comer. Mas eu fico imaginando como fica a fisionomia de alguém que fica 40 dias sem comer. Quantos quilos uma pessoa não perde 40 dias sem comer? Irmão, perde muita massa. Muita massa corporal vai se perder nesses 40 dias. Então eu acredito que Jesus nesses 40 dias fisicamente estava debilitado, sim. Como fica alguém que caminha 40 dias, não come, não se alimenta, não se cuida? Como fica? Acho que bem debilitado. É nesse momento, né, que Satanás chega para ele e diz: você é filho de Deus? Desse jeito aí, com essa fisionomia, sofrido assim, passando fome? Ele não diz: se você é filho de Deus, dá ordem a essas pedras, eles viram pães.
que ele estava dizendo? Olha, filho de Deus não pode estar assim. Filho de Deus passando fome, filho de Deus passando necessidade, filho de Deus. Mas você entende como Deus sempre vem na frente, Deus nunca vem depois? Deus não vem na tua vida para responder. Deus não vem na tua vida para responder respostas, dar respostas para o diabo. Pega isso, irmão, pega a visão aí. Deus não fala ao teu coração para te dar respostas para o diabo. Não, não, Deus vem na frente. O que acontece no momento do batismo de Jesus? Jesus vai ser batizado, certo? Uau, João Batista vai batizar. Todo mundo já sabe, irmão. Todo mundo já sabe. É a gente que às vezes quer fazer vista grossa e não enxerga. João Batista está batizando. E de repente ele vai pôr o dedo em riste para apontar. Porque é profeta. E profeta que é profeta aponta para Jesus. Profeta que é profeta, tudo quanto faz aponta para Jesus. Profeta que é profeta, tudo quanto fala precisa referenciar Jesus, precisa glorificar. Eis o Cordeiro de Deus que te... Está todo mundo com os olhos no João, e de repente João faz assim, ó: não olhem para mim. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olhem para ele. E aí Jesus vem para ser batizado, vai ser batizado por João, né? Senhor, não sou digno nem de tirar as suas sandálias, as suas alparcas. João, vamos cumprir a justiça de meu pai. Jesus vai ser batizado. Deita o filho. Quando o filho sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. E do alto vem uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Não procure saber quem você é quando o diabo te afronta. Ande sabendo. Deus não fala para Jesus: Jesus, você é meu filho amado. Diz para ele que você é meu filho amado. Não, Jesus já disse, Deus já disse antes. Antes do diabo confrontar, Deus já disse: esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E aí está sofrido. O diabo olha e diz: você é filho de Deus sofrendo desse jeito? Essa teologia é satânica, irmã. É de Satanás. Essa coisa que o crente não pode sofrer, que o filho de Deus não pode sofrer, não pode passar. Não. E está usando Bíblia ainda, né? Dá ordem a esses pães, essas pedras que virem pães. E Jesus vai dizer o que? Olha, nem só de pão viverá o homem. Ele nem argumenta na questão da paternidade. Eu sei de quem eu sou filho. Não, vamos argumentar, vamos pedir DNA. Não, nem só de pão eu posso passar. A minha paternidade não é manifesta através da minha necessidade. A minha paternidade não é manifesta quando o pai supre a minha necessidade. Não, é até mesmo para passar por ela. É até mesmo para... Eu sei que eu sou filho, não quando ele me dá o pão que eu preciso. Eu sei que eu sou filho quando ele é a força, mesmo quando eu não tenho pão. Mesmo quando eu estou sofrendo, mesmo quando eu estou perecendo, mesmo quando as coisas estão difíceis. Irmão, vamos falar, o diabo não vem para a gente com essa mesma estratégia? Se você é filho de Deus, você é crente, se você confia, por que está passando o que estou passando? Estou passando porque o meu pai permitiu, e se ele permitiu, ele sabe o que ele tem para mim. É eu que preciso aprender o que ele quer me ensinar. Não é acerca da gente mudar o que está acontecendo, é a gente dizer: Deus, eu quero aprender o que o Senhor está me ensinando. Olha o que Moisés faz, ele decide não ser mais filho da filha de Faraó, ser mais reconhecido como filho da filha de Faraó. Ele decide, né, não sofrer com o povo. Já pensou fazer um culto de domingo aqui e falar: ó, gente, quer ser cristão, decida sofrer com o povo. Talvez gente que está aqui hoje nesse culto de quarta, né, ainda não caiu a ficha que às vezes vai sofrer sim. Sabe, às vezes a gente ainda não compreendeu, não entendeu. E aí ele escolhe, por amor ao Messias, por influência, ele escolheu a desonra, trocou pelas muitas riquezas muito excelentes do Egito. Eu não sei se você entende isso, mas não parece bem na contramão de muitos crentes de hoje?
Moisés está tomando uma atitude, Moisés tomou uma atitude que hoje muitos crentes de hoje em dia estão tomando uma atitude exatamente diferente. Sabe, Moisés, ele podia dizer assim, não, olha, eu tenho fé que eu posso ser influência, mesmo continuando sendo filho da filha de Faraó. Eu tenho fé que eu posso continuar ser influência, mesmo continuando sendo alimentado pelo Egito. Eu tenho fé que eu posso ser influência, mesmo estando debaixo da paternidade do Egito. Não é assim que muitos crentes hoje fazem. Eu posso influenciar sem precisar sair do Egito. Eu posso influenciar sem deixar de... Olha o que Moisés está dizendo. Não, eu posso ter um prazer de vez em quando com o pecado e influenciar. Será que às vezes não é bem na contramão do que a gente quer viver? Moisés está tendo um posicionamento, olha... Não dá, não tem como, por quê? Porque a fé de Moisés não concebia que ele poderia ser influência, que ele pudesse ser um influenciador da parte do céu, ainda sendo alimentado pelo Egito, ainda sendo direcionado pelo Egito, ainda sendo uma cria de Faraó. A fé dele concebia tudo, menos isso. Não tem como. Como é que eu vou ser uma influência para o povo de Deus se quem me alimenta é o Egito? Como é que eu vou ser uma influência para o povo de Deus se a minha paternidade vem de Faraó? Como é que eu vou ser uma influência no mundo, para as pessoas, para esse povo, se eu escolhi não sofrer e viver os prazeres? Como? A fé dele não concebia isso. Sabe, hoje parece que é bem diferente. Hoje parece que muitos querem assim serem usados como influenciadores do céu. Mas mesmo ainda sendo netos de Faraó, mesmo ainda sendo alimentados pelo Egito, sendo influenciados pelo Egito, sabe, acreditam que podem sim ser influência da parte de Deus. Acreditam sim que podem ser influência de Deus, que podem ser influência da parte do céu, sem abrir mão do pecado, sem fazer escolhas, sem tomar decisões. Sabe, talvez é por isso que a gente pode olhar para a nossa vida e dizer, eu tento influenciar, mas o que acontece que eu não influencio? Falta de posicionamento, falta de posicionamento, falta de transparência, de clareza. Talvez a gente influencia, mas influencia, quem sabe, de uma maneira negativa ainda, de uma maneira contrária àquilo que era para influenciar. O que Moisés está tomando aqui é bem radical, gente. Sabe, quem tem Faraó como paternidade e o Egito como nacionalidade, não se constrange de viver no pecado. Quem é filho de Faraó, quem é cria do Egito, não tem constrangimento em pecar. Não tem constrangimento. E pior, que a gente ainda peca e daqui a pouco está querendo falar de Deus para aquele que nos viu pecando. E aí por isso que está os escândalos hoje, porque a pessoa peca e daqui a pouco está querendo dar um sermão no outro ali. Por quê? Porque no Egito não tem esse constrangimento. Na linhagem de Faraó, aproveite os prazeres do pecado. Agora no povo de Deus vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Pastor, você está me convidando para uma vida de sofrimento? Sim, muitas vezes sim, irmãos. Quem falou para você que a vida de crente é só alegria, mentiu. Pastor, é por isso que cada dia tem menos, verdade, mas eu prefiro que tenha menos, mas verdadeiros. Se alguém ficar aqui porque alguém algum dia enganou que ia ser feliz, que ia ganhar, que ia ser fácil, para não te perder, eu não falo a verdade. Eu não te perco, mas o céu te perde. Eu não te perco, mas Jesus te perde. Por isso o posicionamento precisa ser a verdade. Vai ter sofrimento? Vai. Agora que devia sair aquele glória a Deus, né? Vai ter sofrimento? Vai. Mas a minha Bíblia diz que esses leves e momentâneos sofrimentos não se comparam ao peso de glória que há de vir. Isso digo não eu, mas a Bíblia, a palavra de Deus. Tem sofrimento? Tem, mas eles não são para sempre. Eles
não permanecem para sempre. E aí a gente precisa se posicionar, a gente precisa compreender. Então foi pela fé que Moisés fez o que fez. O que Moisés fez é pouco, não é, gente. O que Moisés fez é fácil, não é. Mas ele não fez pela força dele. Ele não fez pelos seus talentos. Ele não fez pelas suas habilidades, ele fez pela fé. E isso nós precisamos compreender. Sabe, eu acredito que a fé altera valores. Que a fé faz um câmbio na nossa vida. Quando nós somos ativados para viver fé, há uma mudança de prioridades. Há uma mudança de valores. Hebreus 11:1, onde tudo isso aqui começa, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Hoje no mundo alguém paga caro por algo que não vê? Hoje quando alguém compra aqui algum carro sem ver o carro? Alguém aqui compra um celular, um relógio, um tênis sem ver? Não, você vê. Né? Você vê, se você é inteligente, você procura ver a qualidade, a procedência, a originalidade, como é, tudo certinho, porque você não compra sem ver. Você não compra sem... E aí quando você vê, você acaba pagando um preço que vale, porque você está comprando pelo que vê. Não é assim? Mas a fé não se move pelo que vê. A fé se move pelo que crê, pelo que espera, por aquilo que é invisível. Mudou o valor ou mudou? O mundo valoriza o que vê. O sujeito vai vender o carro, dá uma maquiada, arruma, dá uma pintada, põe papelão por dentro, pinta, não é assim? Porque se vende pelo que se vê. Se paga por aquilo que se vê. Vai procurar vai fazer uma entrevista de emprego, às vezes o sujeito está 6 meses sem tomar banho e cortar cabelo, mas naquele dia ele toma banho, corta cabelo, faz tudo. Porque vão julgar ele por... Claro, vai entrar ali as aptidões, mas vai ser considerado aquilo que se vê. Mas fé não tem a ver com isso. Fé não tem a ver com o que se aparenta. Fé não tem a ver com aquilo que parece ser, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, né? Então, eu acredito que a fé muda valores. O que a palavra de Deus diz? Ela nos diz em Romanos 10:17, que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a mensagem do Evangelho, e ouvir a pregação do Evangelho. O que contém no Evangelho? Notícia, uma boa notícia. O que contém na palavra? Princípios. O que contém na palavra, né? Posicionamentos, ensinos, mandamentos, não é isso? Então quanto mais eu ouço essa palavra, mais a minha fé vai sendo elevada, mais a minha fé vai crescendo. Sabe, querido, é impossível eu acreditar que estou ouvindo a palavra de Deus e os meus valores não estão mudando. É impossível nós acreditarmos que estamos ouvindo com fé a palavra de Deus e os nossos valores continuam os mesmos. Por isso eu acredito que a fé altera valores. Você começou a ouvir a palavra, e estou falando aqui por fé, e começou a entender a vida de adoração que você tem que ter com Deus. Você começou a ouvir a palavra e começou a entender como você tem que ser como marido, pela fé. Começou a ouvir a palavra e começou a entender como tem que ser como esposa, pela fé. Começou a ouvir a palavra e entender como precisamos ser como filhos, pela fé. Então começa a alterar. Quem aqui mudou sua vida depois que ouviu a palavra? Começou a fazer coisas que não fazia antes. Começou a deixar de fazer coisas que fazia antes. Por quê? Porque valores foram alterados. Coisas que antes valiam muito e hoje não valem nada. Coisas que antes não valiam nada e hoje valem tudo. Hoje são tudo. Por quê? Porque a fé altera
valores. Às vezes a gente permite que a crise altere valores, mas a gente não permite que a fé altere. A gente não permite que a fé toque nos nossos valores. Então não há como dizer que vivemos em fé pela fé, se os padrões de valores da nossa vida continuam o mesmo. Moisés está lá, vai dormir no palácio de Faraó, como filho da... Imagina a cama dele, príncipe. Imagina o quarto, imagina o serviço de quarto do sujeito, irmão. E aí ele acorda no outro dia e ele diz assim: eu não quero mais essa vida, chega, não quero mais ser reconhecido como filho da filha de Faraó, não quero mais os prazeres do pecado, eu escolho a desonra do que essas riquezas. Mas a Bíblia diz, qual foi a mola propulsora disso? Pela fé Moisés alterou os seus valores. A fé alterou os valores na vida de Moisés. Mas a pergunta é, e hoje na nossa? A fé tem alterado os nossos valores? A fé tem alterado os valores da nossa família, da nossa casa, da nossa existência? Ou a gente fala, sair do Egito, sair debaixo do domínio do Faraó, mas os valores ainda continuam sendo os mesmos? Sabe, a fé dele alterou os valores. Sabe, a fé altera valores, e se ela altera, entenda algo: uma fé que altera valores, transforma comportamentos. A mesma fé que altera valores, transforma comportamentos. O que deve nos fazer mudar o comportamento? Não deve ser, às vezes a gente quer fazer as coisas por esforço, né? Não, eu vou tentar ser um crente melhor. Não é acerca de esforço, é acerca de fé. É acerca de compreender o que Jesus fez. O que diz ali? O texto diz, por amor ao Messias. Por amor ao Messias, ele escolheu a desonra do que as riquezas. E hoje nós, é dessa mesma forma. Então, altera valores, e agora alterou valores, o que acontece? Altera comportamentos. A minha fé mudou. Por que hoje o meu comportamento é de vir aqui ouvir a palavra com singeleza, com humildade, com reverência? Porque mudou meu comportamento através do valor que mudou. Antigamente, quando eu não tinha fé, eu escolhia qualquer coisa, estar em qualquer lugar. Mas quando o meu valor foi mudado, eu não consigo estar em outro lugar que não seja ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra, porque a fé mudou meu valor. E automaticamente ela muda o meu comportamento. Ela muda, né? Mas aqui talvez no passado estariam numa hora dessa num bar, estariam, sei lá, fazendo o quê? Talvez prostituindo, fazendo... Mas se Jesus entrou na nossa vida, se a fé foi, a medida de fé foi acrescentada, o valor foi mudado. E quando o valor muda, o comportamento também, que o comportamento está de acordo com o valor. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. É uma postura, é um posicionamento. Então agora pela fé Moisés já não vive mais como alguém que é da família de Faraó, mas como alguém que é do povo de Deus. Pouca coisa mudou na vida do homem, irmão? Não. Mudou a habitação, mudou a morada, mudou a alimentação. Quando ele sai da casa de Faraó e vai viver com o povo de Deus, agora a alimentação que ele recebe é diferente. Na casa de Faraó é uma alimentação, no meio do povo de Deus é outra. Agora muda a habitação, antes morava no palácio, agora mora onde? No deserto. Só que eu acho lindo, né, que quando Deus vai libertar, Deus fala assim, ó, manda dizer para o Faraó, libertar o meu povo, que eles vão celebrar uma festa para mim, no palácio. Não, não é no palácio, é no deserto. Porque Deus conhece os seus, libera o meu povo para celebrar. Quem não gostaria de ser convidado para a festinha no palácio? Aí vem crente de todo lugar, vamos embora, é no palácio. Vai ter banquete, vai ter comida, vai ter música, som, fumaça. Está vendo o avivamento lá dos Estados Unidos? Quanta luz tem, né? Só do Espírito. Quanta fumaça, só da glória. Porque é só isso que nós precisamos. É só disso que nós...
Quantos, você viu lá a agenda? Os preletores que teve, os cantores famosos, não, só tem uma presença, a presença de Jesus através do Espírito Santo. É só isso que precisa, é só isso que precisamos, e isso não está só lá, está aqui na sua casa, na sua vida, no nosso cotidiano, está aqui agora, esse mesmo Espírito Santo, aleluia. Então entenda, mudou a habitação, mudou a alimentação, mudou as vestes. Saí da casa de Faraó, não como mais o que eu comia. Saí da casa de Faraó, não durmo mais aonde eu dormia. Saí da casa de Faraó, não me visto mais como eu me vestia. Saí da casa de Faraó, o que muda? As conversações. Porque as conversações da casa de Faraó são diferentes da conversação do povo de Deus. E aí, mudou habitação, mudou alimentação, mudou vestes, mudou conversação, mudou cobertura. Olha ali, como você quer ser reconhecido? Está vendo aquele lá é neto de Faraó. Está vendo aquele lá, Deus usou para libertar o povo do Egito. Está vendo aquele lá, Deus usou para abrir o mar vermelho. Está vendo aquele lá, Deus usou para ser influência a uma nação, a um povo. Mas como a gente escolhe ser conhecido? Então entenda, os valores, os princípios, os conceitos do Egito, do palácio de Faraó, não são os mesmos do povo de Deus. Por isso que não dá para ser influenciador, pelo menos não influenciador do céu, não influenciador da parte de Deus, sendo alimentado por Faraó, dormindo com Faraó, dormindo debaixo do mesmo teto de Faraó, convivendo com Faraó, sendo alimentado por Faraó, sendo vestido por... Pensa, quem te deu? Faraó. Quem fez? Faraó. Quem alimentou? Faraó. O banquete está com a boca limpando ainda da picanha que acabou de comer do banquete. Quem proveu? Faraó. Não é assim? Quem me alimenta indica de quem eu dependo. Quem gera alimentação para mim denuncia aonde está a minha expectativa, da onde vem o meu alimento. Então a fé nos conduz a um princípio, querido, chamado santidade. A fé que altera valores, ela muda comportamento. E ela nos leva a esse princípio que se chama santidade. Sabe, a fé, ela acredita em tudo que Deus diz que é certo. A fé de Hebreus 11, fé que agrada a Deus. Que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que dele se aproxima, reconheça que ele recompensa aqueles que o buscam. Há uma recompensa. A gente não se aproxima para ser recompensado, mas quem se aproxima é recompensado. Essa fé que agrada a Deus, essa fé, ela muda comportamentos, ela muda posicionamentos, ela nos leva a esse princípio de santidade, e ela nos faz acreditar em tudo que Deus diz que é certo. Quem tem fé aí? Quem acredita na palavra de Deus? Quem acredita em parte da palavra? Quem acredita na metade da palavra? Quem acredita em... Cuidado com o que você vai dizer. Quem acredita em toda a palavra? Porque isso é fé. A fé não é parcial, ela é inteira. Ela é completa, e eu creio que o que Deus diz que é certo, e eu creio. Só que essa mesma fé que acredita no que Deus diz que é certo, ela discorda de tudo aquilo que discorda do que Deus diz que é certo. Tudo aquilo que Deus diz que não é certo, essa fé também, eu creio, eu acredito, pela fé eu acredito. Então, como filho da filha de Faraó, Moisés era uma das autoridades mais importantes, ele era neto de Faraó, era neto da figura mais importante do Egito.
né? Ele tinha essa posição. Aquela era a nação mais poderosa do seu tempo. Moisés era um príncipe. O Egito era uma das principais potências econômicas, políticas da sua época. Ali ele tinha uma educação de primeira. Pensa como Moisés não foi educado, como Moisés não cresceu aprendendo, recebendo tudo do Egito, menos do céu. Às vezes a gente se preocupa tanto em que os nossos filhos tenham todas as verdades da terra, que tenham um diploma que ateste que ele sabe tudo da terra, mas esquecemos de nos preocupar que o nome dele esteja no livro da vida que está nos céus. Não deixe que um diploma tire o nome do teu filho do livro da vida, porque daí a gente permite. Não, o importante é ser alguém na terra, o importante é ter um diploma. Está cheio de gente com diploma que vai para o inferno. Sabe, ninguém aqui é contra estudar, ninguém aqui é contra nada disso. Mas hoje, jovens que não têm estrutura, jovens crentes, que não têm estrutura no seu coração, no seu espírito, estão indo para as universidades e estão se desviando. Não sei se estão se desviando ou assumindo que estavam desviados. Volto a dizer, estudar é importante, mas se eu tiver que escolher entre um diploma e perder a salvação do meu filho, já era diploma. Mas talvez hoje a gente quer esfregar na cara de alguém quem o nosso filho é. Meu filho é formado, é doutor. E graças a Deus, se ele puder ser um doutor, sem perder a essência, sem negociar com o Egito, sem negociar com o faraó, amém. Que Deus abençoe. Mas quantos que estão indo, estão se desviando, que estão se perdendo, porque não tem uma base familiar, porque não tem uma essência, porque não tem a verdade dentro de si. Então aí, irmão, nem universidade. Eu já vi crente se desviar da igreja, só porque mudou, deixou de estudar de manhã e começou a estudar à noite. E não passou nem para o segundo grau. Foi lá mas estou estudando à noite, aí agora não vem em culto, aí daqui a pouco está nos barzinhos bebendo. Por quê? Porque a gente está muitas vezes mais interessados em agradar o Egito do que agradar Deus. Nós não estamos produzindo filhos para o Egito, nós estamos cuidando dos filhos que Deus nos deu. Nossos filhos não são herança do Egito, nossos filhos não são herança do Egito, nossos filhos são herança do Senhor. É do Senhor, são do Senhor, essa herança é dele. A gente pode aprender, a gente pode melhorar. Então, a partir dessa decisão, o que Moisés, você entendeu? Ele tinha a melhor educação, ele tinha a melhor casa, ele provavelmente usava as melhores roupas. Se fosse hoje, os melhores roupas. Não duvido que Moisés hoje teria um iPhone 25. Teria tudo bom e do melhor. Mas um dia ele fala, eu não quero mais tudo isso. Eu abro mão de tudo isso. Tinha melhor palácio. E agora vai viver aonde? No deserto. Era neto de Faraó. E agora vai ser o quê? Genro de um cuidador de ovelha. Morava no palácio. E agora vai fazer o quê? Vai liderar um povo que tem como profissão escravidão. Comia dos banquetes do palácio. E agora vai viver do maná diário. Agora vai viver de uma porção diária de maná. Posicionamento. Sabe, você já percebeu? E isso aqui tudo, né? Vai nos impulsionar para a santidade. Uma santidade que é gerada pela fé em suas verdades. O que Moisés está fazendo? Moisés está abrindo mão. Moisés está abrindo mão daquilo que o mundo valoriza. E Moisés está abraçando aquilo que o mundo rejeita. Moisés está... Irmão, tem crente hoje vindo para a igreja orar para Deus dar uma casa. Para Deus dar... coisas. E o Moisés está dizendo, eu abro mão disso. Para abraçar um povo que o mundo rejeita, para abraçar um povo que o Egito rejeita. Eu abro mão dessas riquezas.
Está entendendo o que a fé faz? Ela altera esses valores. A gente abre o que o mundo valoriza e a gente abraça o que o mundo rejeita. É isso que Moisés está fazendo aqui, né? Ele está tendo esse comportamento. E mais do que isso, sem medo de ser rejeitado. Ele não tinha medo. Que o texto vai dizer ali depois, né, que ele não temeu nem mesmo a ira do rei. Não se preocupou com a ira do rei. Ou seja, ele não estava com medo do Egito rejeitar ele. Ele não estava com preocupação de ser rejeitado pelo Egito. Por quê? Porque isso é posicionamento de um crente influente. Isso é posicionamento de alguém que recebeu a influência e quer ser influenciador. Ele não teve problema em ser rejeitado. Você já percebeu como às vezes as pessoas elas têm mais zelo e medo de chatear o mundo do que chatear Deus? Algumas pessoas não falam para outro o que deveriam falar para não chatear. Às vezes a gente não fala no trabalho, na família, no convívio. Não vou chatear. Então eu não opino. Quando alguém vem com um assunto difícil, eu fico quieto, eu fico neutro. Eu sei o que eu tenho que falar. Eu sei que eu tenho que ser influência. Mas eu fico tranquilo, eu fico na minha. Porque eu não quero chatear. Só que o perigoso, o triste da história, é que essas mesmas pessoas não têm essa mesma preocupação, zelo e cuidado para não chatear Deus. Na verdade, quando a gente se omite, já estamos chateando Deus, porque já estamos pecando. Na verdade, quando a gente é omisso, a gente já chateou Deus. Mas você percebe como às vezes eu não quero chatear o irmão, mas Deus não tem problema, porque Deus aceita tudo. Honramos homens desonrando Deus. Porque o homem, se eu falar, ele se chateia. E eu digo, Deus não se chateia. E eu vou dizer a verdade, Deus não se chateia, Ele só se ira. Não vou falar para Ele, porque senão eu tenho que chegar alguns irmãos e chateá-los. E eles entendem, recebem, depois até falam, foi bom, e o papai fica feliz. Mas e aí? Vai agradar homens desagradando a Deus. O que eu não quero é deixar de chatear homens para chatear o papai, para chatear Deus. Não, mas Deus não se chateia, Ele se ira. Porque o pecado gera ira assim no coração de Deus. Mas a gente pensa, não, Deus aceita tudo. Deus não aceita, porque se Deus aceitasse tudo, o nosso Jesus não precisava ser moído, transpassado e crucificado. Ele foi porque Deus não aceita o pecado. Alguém precisava pagar a dívida do pecado. Glória a Deus, porque Jesus diz, oh Deus do céu, que lindo, nós vamos terminar a mão, mas olha só que lindo, olha só que lindo. O que é que Moisés faz? Você entendeu que a nossa vida tudo precisa apontar para Jesus? Lembra o que eu disse no início? João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você pega um José, preguei domingo, né? José é traído pelos irmãos, é vendido como escravo por algumas moedas. José vai ser castigado inocentemente, mas um dia José vai ser honrado, e honrado ele vai ser colocado à direita do mais poderoso de toda a terra. Isso aponta para quem? Jesus. Já pensou em Jonas? Jonas, sai daí e vai lá interceder por um povo que não merece. Vai, Jonas, né, tirando a desobediência. Aí ele vai fugir, vai para o barco, vai para o peixe. 3 dias dentro do grande peixe. Não é assim? Para interceder por um povo que não merecia. Aponta para quem? Jesus. Aí eu vejo a história de Moisés. O belo palácio, mas um dia ele diz, eu preciso sair daqui, para ir para o meio desse povo, sofrer no meio deles, e poder ser um libertador para eles. Para quem Moisés aponta? E a nossa vida precisa ser parecida com quem? O faraó? Dos egípcios? Não, eu preciso estar na moda, eu preciso seguir a vibe.
Eu preciso andar na vibe. Não, nós precisamos andar na graça, nós precisamos andar na bênção, nós precisamos andar na fé, nós precisamos andar na palavra. É claro que dá para a gente ser bonito, irmão, não é pecado. Mas se não der, a gente também não vai ficar triste e o mundo está acabando. Não, glória a Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo. Você sabe? Você sabe? Aleluia. Então, o triste é que hoje muitas vezes as pessoas estão vivendo assim. Então cuidado, porque a opinião pública ela pode fazer santos virarem profanos. A popularidade te rouba da santidade. Quem se preocupa com popularidade não anda em santidade. Infelizmente, irmão, quer agradar todo mundo. Quer agradar todo mundo. Pensa em João Batista da vida. Chega lá, cordeirinhos, porque eu estou olhando pela fé, cordeirinhos de Jesus, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Posicionamento, né? Então, verso 27, Moisés não se preocupou com a ira do rei, ele estava preocupado, interessado com o que a Bíblia diz, com aquele que é invisível. Verso 27, por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Hoje está cheio de gente, cheio de crente, ferindo, ofendendo, magoando, entristecendo, machucando o invisível, por causa do visível. Hoje dizemos viver pela fé, mas valorizamos mais o que vemos do que aquilo que não vemos. Será que quando a gente vai fazer algo, a gente deixa de fazer por aquilo que não vê? Não, mas quem vê vai dizer, que bonito que você fez. Não, o que me importa é aquilo que eu não vejo. Eu não estou vendo, mas Ele está vendo. E eu creio, e é a Ele que eu quero agradar, é a Ele que eu quero agradar. Verso 28 e 29. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. A Bíblia mostra, o verso 28 e 29 mostra o que pela influência Moisés fez. Moisés celebrou a Páscoa, aspergiu o sangue lá, né? Fez a aspersão do sangue, fez o povo cruzar o Mar Vermelho em seco, milagre, poder de Deus, está aqui, né? Falando o que ele fez, mas isso é verso 28 e 29, perceba que antes do texto citar o que Moisés fez, o texto mostra o que Deus fez em Moisés. Antes do texto mostrar Moisés influenciando, o mar se abrindo, celebrando a Páscoa, aspergindo, o texto mostra o que a influência fez em Moisés. Ele foi usado, mas isso foi a influência que ele estava gerando. Mas a influência que ele recebeu fez o quê? Ele tira o povo do Egito, mas ele um dia precisou decidir sair do Egito. O problema é que a gente quer ser influência para tirar as pessoas do mundo. Estando no mundo, vivendo no mundo, debaixo dos padrões do mundo, ele decide, por amor ao Messias, está ali a Bíblia dizendo, eu abro mão, não quero mais ser reconhecido como neto de Faraó, não quero mais os prazeres do pecado, não quero mais a riqueza, eu vou escolher sofrer a desonra. Isso é o que é influência. Ele foi influenciado, e agora influenciado ele sai do palácio, ele sai da paternidade de Faraó, ele sai do meio dos prazeres do pecado, e agora Deus começa a usá-lo para influenciar, mas não sem antes ser influenciado. Sabe, vai chegar um momento, queridos, e por favor se coloque de pé, em que vai ficar claro. Hoje talvez nos nossos dias, claro, já algumas coisas são bem notórias, né? Mas vai chegar um dia que vai ficar muito claro, vai ser muito perceptível, transparente,
extremamente notório o caminho e a influência na qual andamos. Hoje dá para fazer de conta que eu estou andando no caminho de Deus. Hoje dá para fazer de conta que eu estou sofrendo com o povo de Deus. Hoje dá para fazer de conta que eu sou crente. Hoje dá, mas vai chegar um momento que isso vai ficar notório. Eu não sei se você percebeu, mas Moisés é usado como influência. E como influência Deus usa ele para abrir o mar. E quando o mar se abre, o povo de Israel, os israelitas passam. Só que quando os israelitas estão passando, os egípcios estão vindo atrás. Mas quando os israelitas terminam de passar, quando o último passa, o mar se fecha. Não sei se você percebeu, mas o caminho que Deus abriu de salvação para os israelitas foi um caminho de perdição para os egípcios. Ficou muito notório quem era quem. O que você está querendo dizer, pastor? Que não vai dar para passar pelo caminho sendo egípcio. Enquanto o povo está passando, dá para fazer de conta, estamos indo. Estamos perseguindo, na verdade, né? Mas dá. Mas na hora que o mar se fechar, o que era salvação para uns, é perdição para outros. O que foi libertação para uns, foi morte para outros. Você já viu isso na Bíblia? Já pensou nisso? Joel capítulo 2 e verso 31. E o profeta diz: e o grande e terrível dia do Senhor. Sabe, aqui no Mar Vermelho, para os israelitas aquele dia foi grande, mas para os egípcios foi terrível. Sabe, um dia nós vamos ver isso de novo, e isso vai ficar muito claro, vai ficar muito notório, muito evidente o caminho que nós estamos seguindo. Sabe, o milagre, o caminho que Deus gerou no meio do Mar Vermelho, é para o seu povo, é para salvar, é para cuidar, é para proteger. Só que hoje o mundo aí fora, a exemplo dos egípcios, querem viver do milagre, sem andar no caminho. Querem viver o milagre, sem fazer parte do povo. Sabe, a gente às vezes até diz ter fé sobrenatural, mas se essa fé não nos leva a desejar uma vida de santidade, esse caminho de receber o sobrenatural, sem caminhar em santidade, é caminho de morte. Talvez é por isso que a gente tem, muitas vezes, tantas limitações para influenciar. Mas que o Espírito Santo possa queimar no nosso coração essa palavra, nos fazer alinhar, nos fazer despertar, nos fazer nos posicionar. Você entendeu? Como Moisés mais influenciou? Se posicionando. Se posicionando. Posicionando na casa, no palácio, na família, no meio do povo.